Olá, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Na nossa conversa de hoje, nós vamos introduzir o conceito de nível descritivo, o famoso p-valor, estabelecer passos específicos para a construção de testes de hipótese de uma população normal para os parâmetros. Ao realizar um teste de hipótese, então, depois que eu definir quais são as minhas hipóteses, eu preciso prefixar um alfa, é aquela probabilidade do erro tipo 1 que nós já conversamos anteriormente. A partir desse alfa, nós vamos conseguir determinar a região crítica, olhando em valores tabelados. Mas relembrando que rejeitar ou não essa hipótese nula vai depender dos valores da minha amostra para eu estabelecer a minha estatística calculada para então assim comparar com o meu alfa, para então assim determinar se essa estatística calculada está caindo na região crítica ou não. Mas quando eu não disponho desses valores de tabelas, uma alternativa é calcular então a probabilidade de ocorrência de valores extremos em relação ao valor assumido por essa estatística do teste, considerando que a minha hipótese H0 é verdadeira. É essa probabilidade que a gente acabou de falar que recebe o nome de nível descritivo, ou ela é denotada por alfa asterisco e é comumente conhecida aí como o meu p-valor. Na grande maioria dos artigos, vocês vão ver que as conclusões são baseadas nesse p-valor, né? Afinal, o software estatístico, ele solta p-valores nas saídas de seus resultados. E como que eu interpreto esse p-valor, então? Ele é o menor nível de significância com que eu ainda vou rejeitar a minha hipótese nula com base nos dados amostrais observados e considerando H0 como verdadeira. Porque ele é o valor de área que, a partir do meu valor observado, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com parâmetro médio, o meu x-barra, eu vou encontrar qual é o meu valor de área que aquele meu x-barra me permite rejeitar a hipótese nula, sendo que ela é verdadeira. Então, formalmente, esse nível descritivo ele é definido como o menor nível de significância que pode ser assumido para rejeitar meu H0. Ou, se a gente falar em termos de significância, quando a gente fala, o resultado é estatisticamente significante, eu poderia definir o meu nível descritivo como sendo a probabilidade mínima de erro ao concluir que existe essa significância estatística, ou ao dizer que o resultado é estatisticamente significante. A grande vantagem de se utilizar o nível descritivo é a possibilidade de quantificar a significância, ou seja, qual é a probabilidade que eu vou rejeitar H0 dado que ela é verdadeira, considerando com base na minha amostra obtida. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais aí sobre o p-valor, vale a pena consultar esse link aqui, tá bom, pessoal? Se o p-valor, então, é o meu menor nível de significância com que eu ainda rejeito a hipótese nula, com base numa amostra e considerando H0 como verdadeiro, então, no cálculo do meu p-valor, eu estou interessado em calcular qual a probabilidade de ocorrência de valores extremos, esse meu x-barra, que seria uma estatística de teste igual ou mais extrema em relação ao meu x-barra observado, que é o valor que eu assumo aí na minha estatística do teste com os meus dados amostrais. Essa probabilidade, achar os valores extremos que seja menor do que o meu x-barra observado, dado que H0 é verdadeira, tá? Assim, em um teste unilateral, então, eu devo selecionar uma dessas duas opções aqui, com base na hipótese alternativa que eu tiver no meu teste de hipótese. Se a minha hipótese alternativa for unilateral à esquerda, então eu vou considerar a probabilidade desse meu x-barra ser menor do que o x-barra calculado ali na estatística de teste. Se a minha hipótese for unilateral à esquerda, então o que modifica é que no lugar de menor, eu vou ter que calcular aqui o maior, tá bom, gente? Bom, já em um teste bilateral, eu tenho então duas regiões, as regiões de rejeição em ambas as caudas, se vocês lembrarem. Então, por isso que a fórmula ela vai estar multiplicada aqui por 2. No entanto, para eu definir se vou usar o primeiro caso ou o segundo caso, eu preciso olhar próximo a qual das pontas, próximo a qual das caudas está o meu x-barra observado. Por isso que a gente vai olhar se ele está abaixo ou acima da minha hipótese nula, do meu valor hipotético aqui da hipótese nula, para decidir se eu vou usar o primeiro ou o segundo caso. Então, quanto maior for o meu p-valor, significa que mais próximo eu vou estar da minha hipótese nula. E já ao contrário, quanto menor for o p-valor, quer dizer que eu vou estar mais distante da minha hipótese nula.
Em outras palavras, então, eu posso dizer que valores pequenos de alfa, asterisco, do p-valor, vai evidenciar que essa minha hipótese nula é falsa. Ou seja, que a amostra está me fornecendo uma estimativa que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, seja porque ela é muito rara ou porque realmente a minha hipótese nula, né, ela é falsa. Isso tudo considerando o cálculo do p-valor foi feito considerando a minha hipótese nula como verdadeira, tá? Então, aí a gente chega numa regra de decisão. Quando eu tenho noção do meu p-valor, então, quando esse meu p-valor for menor do que o alfa, a regra de decisão que eu vou tomar é rejeitar a minha hipótese nula. Significa que eu estou distante da hipótese nula. Caso contrário, se o meu p-valor for superior a alfa, então isso vai nos levar a concluir que o resultado ele é não significante e, portanto, então, não temos evidência que vai permitir a rejeição aí do meu H0, tá? É importante ressaltar que esse alfa, que é o meu nível de significância, é aquele valor arbitrado previamente pelo pesquisador, o que é usualmente considerado na área em estudo, tá? É aquele limite de erro tipo 1 aceitável na área em estudo. Por isso que o pesquisador tem que determinar ele previamente conforme os seus interesses, tá? Conforme o padrão utilizado na área. Enquanto que o meu p-valor, esse nível descritivo, ele é calculado unicamente com base nos dados obtidos. Normalmente, vai considerar-se aí um alfa igual a 5% como patamar para avaliar a hipótese nula. E em algumas situações de maior exigência, acabamos por utilizar um alfa menor que esse 0,05. A concentração de certa substância no sangue de uma pessoa sadia se comporta segundo o modelo normal, com média 14 e variância igual a 36. Em pessoas doentes, a concentração média se altera para 18 unidades por ml, com a mesma variância. Desejamos verificar se um determinado tratamento é eficaz a essa doença. Então, a minha hipótese nula é que, se a pessoa está doente, a média de concentração no teor sanguíneo dela é igual a 18 unidades por ml. Versus, não, a hipótese alternativa é que essa média seja menor que 18. Então, tá. Então, aqui o tratamento não é eficaz e o tratamento é eficaz. De uma amostra que foram retiradas de 31 pacientes, obteve-se uma estimativa para a média, que eu estou chamando aqui de x barra observado, igual a 16,04. E a variância, né, como sempre, falou ali que continua com a mesma variância, já tinha sido nos dado igual a 36. Assim, eu tenho que prestar atenção. Como que a gente está falando aqui em p-valor? Para eu definir o meu p-valor, a primeira coisa que eu tenho que ver é qual é o meu teste, que tipo de teste eu estou trabalhando. Então, como eu estou trabalhando com um teste unilateral à esquerda, então eu vou usar a minha fórmula para o cálculo do p-valor como sendo a probabilidade de encontrar valores extremos que sejam menor do que esse meu x observado, dado que H0 é verdadeiro. O meu x observado eu tenho aqui 16,04, H0 sendo verdadeiro é quando mi for igual a 18, então eu vou pegar e vou padronizar essa minha variável, dado que mi é igual a 18, estou fazendo a substituição. Quando eu faço os cálculos, eu obtenho que o meu p-valor é igual a calcular a probabilidade do z ser menor que menos 1,82. Olhando na minha tabela da normal padrão, como nós queremos uma probabilidade do z estar menor que um determinado valor, probabilidade de z estar entre 0 e menos 1,82 é 0,4656. Como eu quero complementar a ela, eu faço 0,5, vou complementar a ela na metade da minha curva, né? Metade da minha área. 0,5 menos esse valor, então eu vou obter aqui uma probabilidade de x barra ser menor do que o meu x observado, que é o meu amostral, dado que H0 é verdadeira, como sendo 3,14%, que é o p-valor do meu teste associado a essa amostra. Então, eu tenho aqui para vocês, no meu gráfico, esse daqui seria o meu p-valor, o meu nível descritivo de 3,14%. Ou seja, se o tratamento realmente não fosse eficaz, porque dado que H0 é verdadeiro, tá? E H0 era o meu tratamento não ser eficaz. Então, se o tratamento realmente não fosse eficaz, a probabilidade de encontrar uma amostra de 31 pacientes com concentração menor do que, acho que era 16,04 unidades por ml no sangue, é de 3,14%. Como o nosso p-valor ele é bem pequeno, então a gente pode concluir que ou estamos diante de uma amostra rara, ou então a hipótese nula ela realmente é não aceitável, né? Note que se fixarmos o nível de significância em qualquer valor igual ou superior a 3,14%, então vamos supor que se eu fixasse o meu nível de significância
num alfa igual a 5%. Então, esse daqui seria 5%. Então, a conclusão seria pela rejeição de H0. Estava caindo aqui dentro da minha área de rejeição de H0. Eu nem precisaria saber qual é esse valor aqui da estatística calculada para o meu alfa igual a 5%, tá? Ao passo que, se eu já pegasse e considerasse aqui um alfa, por exemplo, 1%, então aqui essa região em verde seria meu 1%, é um alfa menor que o meu p-valor, então isso ia me conduzir a... Aqui a gente está falando em aceitação da hipótese nula, mas é muito forte falar aceitação para um estatístico, né? Então, na verdade, seria a não rejeição da minha hipótese nula, ok? Então, agora, voltando ao exemplo do efeito do tratamento, vamos considerar uma hipótese diferente. Agora, a nossa hipótese é bilateral. Eu quero testar a hipótese da média ser igual a 18 versus a média ser diferente de 18, não importa se é maior ou menor. Para eu calcular o meu nível descritivo, eu tenho que olhar, então, no meu x-barra observado. Estou fazendo um teste de hipótese para a média, então eu vou olhar. O meu x-barra observado, ele está mais próximo de qual dos lados da minha cauda, da minha normal padrão? Ele é menor do que o meu μ0, ele é menor do que a minha hipótese nula. Se ele é menor do que a minha hipótese nula, então por isso que eu faço o cálculo do meu nível descritivo a partir dessa fórmula. 2 vezes a probabilidade de valores de x barra serem menores do que o x barra observado, dado que H0 é verdadeiro. Aqui, x barra observado eu tenho 16,04, H0 ser verdadeiro, μ é igual a 18, esse valor aqui a gente já tinha obtido anteriormente, que era igual a 0,0314, multipliquei por 2, encontrei um valor de um p-valor igual a 6,28%. E aí a gente vai ver isso agora num gráfico. Bom, pessoal, então aqui a gente tem a nossa curva, né, na normal padrão. Então, a gente está falando de um teste bilateral. Então, esse valor de p-valor, ele tem que ser dividido por 2 de forma simétrica, sendo equivalente aqui às áreas nessas extremidades. Então, se eu fiz a divisão ali, eu vou ter 0,628 vai ser 0,314 para cá, 0,0314 para cá, somando vai dar esse valor de 0,0628. Agora, lembra aquele alfa que a gente tem que prefixar de acordo com o valor aceitável na área? Eu vou selecionar ele e, a partir dele, eu vou concluir em cima, então, uma regra de decisão com base no meu p-valor. Então, por exemplo, para um alfa igual a 0,05, como o teste é bilateral, e eu sei que ele ia estar mais ou menos aqui assim, eu ia ter que o meu alfa sobre 2, nesse caso, ia ser 0,025 do lado esquerdo, e aqui assim, o meu alfa sobre 2 ia ser 0,025 do lado direito. Independente de estar considerando aqui, ó, eu já vi que o meu p-valor ele é maior do que o meu alfa, então eu tenho p-valor maior do que alfa, e aí eu volto lá na minha regra de decisão, isso vai indicar que eu não tenho evidências, então, para rejeitar o meu H0, a minha hipótese nula. Mais uma vez, então, nós vemos aqui a importância da definição do tipo de teste de hipótese, né? Porque nas mesmas condições amostrais, a conclusão que a gente teve em cima do teste unilateral mostrou-se diferente da conclusão que a gente teve aqui no teste bilateral. Então, aqui agora nós vamos deixar, né, retomar aqueles passos para a realização de um teste de hipótese e inserir em que momento que a gente vai considerar aí o p-valor. Primeiro passo, formulo as minhas hipóteses, lembrando que minha hipótese de igualdade sempre tem que estar dentro aqui da minha hipótese nula. Vou estabelecer qual a estatística do teste que eu vou usar, é a estatística Z, T de student, Q quadrado ou F, dependendo, né, de qual o meu parâmetro envolvido, né, que eu estou construindo meu teste. Fixar o nível de significância, que é aquele que é aceitável na área de estudo. E se eu for utilizar do nosso modo convencional, que é comparar o valor calculado da estatística do teste a partir dos dados amostrais, eu tenho que estabelecer essa região crítica, tá? Para diferenciar ali a região de rejeição e não rejeição. Estou deixando em vermelho porque vai depender se nesse passo 4 eu vou trabalhar com esse valor de estatística do teste ou se eu vou determinar o meu p-valor. Ambos eu vou utilizar, então, as observações da minha amostra, tá? Então, se eu estiver retirando os meus resultados de um software, eu não vou precisar estabelecer essa região crítica, vou só fixar um nível de significância que seja aceitável na área, pego ali qual é o meu p-valor calculado, que foi baseado, né, nas observações amostrais, e aí eu parto para a minha regra de decisão. Na regra de decisão, eu vou rejeitar H0, então, se o meu valor da estatística pertencer à minha região de rejeição de H0, ou quando eu estiver trabalhando com p-valor, se o meu p-valor for menor do que o meu alfa, do que o meu nível de significância. Quando eu digo que estou rejeitando minha hipótese nula, só para relembrar, significa que
tem uma forte evidência de que a minha hipótese nula é falsa. Ao contrário, quando nós não rejeitamos, a gente vai dizer aí que não houve evidência amostral significativa que vá me permitir a rejeição de H0. Aqui estão as referências dos nossos livros textos que a gente toma como base para a construção desse material. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.